E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 30. Provérbios 30, a partir do versículo 7. 30, verso 7. O texto bíblico diz o seguinte: Eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que eu preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que eu não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Oremos, irmãos. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome, ó Pai. Nós reconhecemos o teu senhorio sobre as nossas vidas, Senhor, reconhecemos a tua grandeza. Pedimos a Ti, Pai, que nesta manhã nós sejamos lembrados acerca da verdade da Tua Palavra, Senhor. Que através dessa porção da Tua Palavra a gente possa conhecer um pouco mais de Ti, a gente possa se aproximar mais de Ti, Pai, te conhecer e poder viver, Pai, a Tua Palavra. Que não somente seja um simples e mero conhecimento, mas que a gente aprenda a aplicar essa palavra nas nossas vidas também, Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, amém. Esse é um texto que eu gosto muito dele, né? Semana passada a gente lembrou um pouco acerca do Salmo 71 e ele trouxe alguns ensinamentos acerca da velhice. E esse é um provérbio que o autor, né, em que Agur, o autor dessa oração, ele faz um relato diferente, né? Diferente do relato de Davi. E ele faz dois pedidos aqui, né? E a respeito desses pedidos, né? Ele nos lembra que a gente vive pedindo durante a nossa vida. E esse pedido não nos faz errados, né? Tipo, não é uma correção quanto ao pedir, mas se a gente tem pedido de maneira certa ou errada. E quando a gente olha para esse texto, ele faz somente dois pedidos, né? São dois pedidos bem claros, que é: não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico e nem pobre. E o interessante é porque esse pedido é feito justamente no final da vida. E novamente, né, assim como o salmista, semana passada a gente olhou para um texto de que ele relata acerca da vida dele, né? Ele já velho, olhando para trás, acerca da juventude dele, de que ele caminhou com o Senhor. A gente olha um outro velho, olhando para tudo que ele já tinha caminhado com o Senhor, e diz assim: Senhor, mesmo na velhice, eu só tenho duas coisas a te pedir. E a gente fica intrigado quando a gente olha para uma pessoa no fim da vida, perante ao Senhor, já vivenciado inúmeras coisas, olhar para o próprio Deus e dizer assim: Senhor, deixa eu fazer esses dois pedidos agora. Não que a gente não possa pedir, independente do nosso período de vivência, mas nos chama a atenção justamente aquilo que Ele pede. E aí, uma outra coisa que a gente precisa ser lembrado é o seguinte: esse pedido não é um pedido de um velho doente. O texto bíblico não relata isso. Mas é uma pessoa em fim da vida pedindo ao Senhor, mas com a saúde razoavelmente, né? Considerando que a velhice traz algumas dificuldades, mas ainda assim não é uma pessoa que estava acamada.
Isso é uma coisa que a gente precisa ser lembrado também. Então, a beleza desse texto é justamente a nuance diferenciada da realidade acerca de Agur sendo um servo adorador do Senhor. Ele não teve a vontade de adoração que Davi teve. Então esse é um texto diferente por conta disso. Ele não chega como Davi chega e diz que ele queria morar na casa do Senhor. Mas ele traz um outro contexto, uma outra nuance da nossa vida, né, de caminhar com o Senhor. E ele faz esse seguinte pedido, mas é um pedido que traz as seguintes questões para nós. Era um pedido simples, autêntico e modesto. Ou seja, ele não estava pedindo nada de errado aqui ao Senhor. Então, quando a gente tem esse irmão no fim da vida, e em primeiro lugar eu quero que você pense acerca dessa modéstia. É tipo assim, se uma pessoa que já caminhou com o Senhor por tanto tempo faz um pedido como esse, onde é que eu e você temos errado naquilo que a gente tem pedido ao Senhor? E não querendo fechar entre erros e acertos, mas refletindo acerca do princípio do pedido. Ou seja, onde é que eu e você, a gente pode melhorar naquilo que a gente tem pedido a Deus? E eu acho que a gente tem perdido esse aspecto do aprendizado com os nossos irmãos que têm vivido de maneira a caminhar por longo tempo com o Senhor. Ou seja, os idosos, eles têm muito a nos ensinar e a gente tem perdido muito essa perspectiva de aprender com os nossos irmãos mais maduros. Então, Agur, ele tinha real noção de que somente o Senhor poderia satisfazer as necessidades físicas e espirituais da sua vida simples. E aí surge uma pergunta, afinal, diante do Deus de Israel, o que é que significa a minha vida e a sua? Se o Senhor é tão grande e tão poderoso, o que é que tem feito a gente fugir dessa simplicidade que Agur nos chama a atenção aqui? Porque, pare e pense comigo, por ser uma pessoa idosa fazendo esse pedido, a gente sabe que a morte física estava muito mais próxima de acontecer do que a de um jovem, pensando em tempo de vida e não pensando do que o Senhor pode chamar um de nós a qualquer momento, né? A perspectiva de raciocínio não é essa. E quando a gente pensa em tudo aquilo que ele já havia vivido, o pedido dele é um pedido imediato, não é um pedido a longo prazo, né? Se fosse um jovem pedindo aqui, ele diria: Senhor, eu não sei o quanto tempo de vida eu tenho, mas se tu me der uma vida prolongada, me permite que eu faça isso, isso e aquilo. Mas por ser justamente o inverso, um idoso, Senhor, cada vez que eu acordar, dos poucos dias de vida que eu tenho, não me deixa ficar rico e nem pobre, para que eu não esqueça de Ti, né? E esse é um dos pedidos que ele faz. E aí a gente pode ser lembrado de alguns textos bíblicos. Por exemplo, no Salmo 39, no versículo 13, Davi dirá o seguinte: desvia de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e eu não exista mais. Ou seja, Davi tinha tanta consciência de quem era Deus e do temor que ele tinha a respeito do Senhor, que é como se ele estivesse dizendo o seguinte para Deus: Senhor, esquece um pouco de mim, porque eu sei o quanto eu tenho pecado. Obviamente isso é uma linguagem poética, né? Ele não está dizendo assim para literalmente Deus esquecer dele, né? Quando a gente é lembrado de que o Salmo é uma poesia, ele está dizendo a gente o seguinte: Senhor, eu sei o quanto eu tenho errado contra Ti e eu espero que Tu tenha misericórdia de mim, né? Porque a gente não pode pedir literalmente para Deus esquecer da gente. O pedido de Davi nesse Salmo não é esse. Quando a gente vai para o livro de Jó, no capítulo 10, no versículo 21, Jó dirá o seguinte: antes que me vá na viagem que não tem volta, né? É outra linguagem poética de Jó aqui, né? Ou seja, antes que eu vá na viagem que não tem volta, ou seja, quando Tu me levares, antes que eu vá para o país da escuridão e das trevas,
E é interessante porque Jó, dentro do sofrimento dele aqui, ele perde a perspectiva de paraíso, a perspectiva de novos céus e nova terra. Ou seja, ele estava vivendo uma tristeza tão grande que não existe mais esperança futura. E eu sei que muitas vezes, quando a gente tem vivido dentro de problemas, parece que nós nos esquecemos do nosso Deus. E aí vem Jó aqui para nos lembrar de que a gente não pode esquecer do nosso Deus. A gente sabe que o final de Jó não foi um final de escuridão e nem de tempestade, porque o Senhor cuidava do seu servo. E uma outra imagem é em Gênesis, capítulo 45, versículo 28, que Jacó diz o seguinte: já chega, o meu filho José ainda está vivo, eu quero vê-lo antes de eu morrer. E para mim, essa é uma imagem muito mais forte, porque é um pai que achava que o filho tinha morrido e de repente descobre que ele está vivo, sendo que é um pai velho. Não é um pai mais novinho. E a gente sabe que Jacó não vive muito mais tempo depois que vê o filho e os netos. Então o Senhor permite que eu consiga ver o meu filho e os meus netos, já que eu achava que ele tinha morrido. Então esse era um pedido sincero e intenso de um pecador à beira da morte. E era 2 pedidos e 2 livramentos ao mesmo tempo, porque a fuga do pecado básico, que era justamente o que Agur estava pedindo aqui, e que ele sabia muito bem onde esse pecado poderia levá-lo. Ou seja, Senhor, eu já vivi muita coisa, então não me deixa nem pecar no básico, que pode ser pecados que irão me corromper da mesma maneira e que me afastarão de Ti. E para mim isso aqui é um lembrete importantíssimo, porque diferentemente de Salomão, Agur não se perde. Pelo menos a Bíblia não nos relata essa perdição de Agur. E a gente sabe que justamente nesses pecados básicos é onde Salomão se perde. E é como se ele dissesse o seguinte: livra-me e dá-me. Não deixa que eu faça e ao mesmo tempo me dá isso que eu estou te pedindo, ó Deus. Ou, deixa-me sobreviver de modo digno e honroso, deixa eu louvar e engrandecer o teu santo nome com o mais simples da vida. Afinal, ele sabia muito bem de que o pecado é aquilo que um homem bom deve temer em cada condição e sob cada circunstância. Afinal de contas, quando eu e você estamos orando, irmãos, a gente não pede assim: Senhor, me perdoe dos meus pecados. Normalmente a gente detalha, a gente sabe onde errou. Mas o sentimento de Davi era tão intenso e o temor dele a respeito de Deus era tão forte que muitas vezes Davi dizia o seguinte: Senhor, me perdoa inclusive pelos pecados que eu não sei que cometi. E essa consciência de Davi não era do tipo assim: não, Senhor, eu não sei nas coisas que eu não pequei, mas se eu não pedir perdão por alguma coisa, me perdoa assim mesmo. Porque normalmente a gente sabe onde a gente errou. E ele sabia que é como se ele estivesse dizendo o seguinte: que eu não baixe a guarda para um único pecado. Eu fico pensando o seguinte, para nós um pouco mais jovens e para os jovens e adolescentes, tente mentalizar o seu avô dizendo essa frase, ou a sua avó. Porque é como se a gente não precisasse mais lutar no final da vida. E Agur está nos dizendo justamente o inverso: Senhor, que eu não baixe a guarda para um único pecado, mesmo no final da minha vida. Então, esse era um primeiro aspecto no texto de que nós somos chamados à atenção, e já adentrando no segundo, porque se ele tinha esse raciocínio primário quanto à modéstia que ele deveria ter, em segundo lugar, esse pedido modesto fará com que ele tenha medos autênticos.
Ou seja, determinados temores são válidos. Porque é como se ele estivesse dizendo o seguinte: ele coloca a história dele em um enredo em que aponta para 3 coisas dentro desse segundo ponto. O primeiro dele é o seguinte: é a respeito de enganos e mentiras. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: protege-me de contar mentiras, quer por medo, quer por ganância ou por pobreza, orando para ter apenas o suficiente. E aí não tem como não pensar nesse pedido e não lembrar, por exemplo, da oração de Cristo no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 6, versículo 11, que ele nos lembra do seguinte: dá-nos hoje o alimento que precisamos. Mas não somente o Senhor lembra isso, mas Paulo também lembrará a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 8, que ele dirá o seguinte: portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. E nossa mente muitas vezes nos trai, irmãos, quanto a esses pedidos simples e comuns. Uma segunda coisa, aqui dentro desse segundo aspecto, é quanto à pobreza e riqueza, porque o ideal de Agur é o meio termo perfeito, pois ele se mostra inteiramente alerta para os danos morais e espirituais resultantes dos 2 extremos econômicos. A oração dele era para que Deus não lhe dê riquezas, ela é contrabalanceada pela promessa de que as riquezas são o fruto da sabedoria e a coroa do sábio. E a gente vai encontrar esse equilíbrio quando a gente olha para 2 provérbios, o primeiro deles no capítulo 3, no versículo 16, que diz o seguinte: a sabedoria, ela oferece uma vida longa e também riquezas e honra. Veja bem, viu? Quando a gente olha para um provérbio, ele normalmente vai trazer uma estrutura que contrabalanceia o provérbio. Então ele está dizendo o seguinte, viu? A sabedoria oferece, não é a riqueza que oferece. E a Bíblia nos diz de que o sábio é aquele que está conectado ao Senhor, e não aquele que é sagaz segundo a sua própria sabedoria, mas é aquele que é sábio a partir do conhecimento que ele tem do Senhor. Ou seja, o homem que está conectado com Deus, que a sua sabedoria advém do Espírito, ele terá uma vida longa e também riquezas e honras. Ou seja, aquele a quem Deus permite ter vida longa e que passa essa vida longa sendo sábio, ou seja, sempre conectado à palavra do Senhor, em que ele não permite que a sua natureza pecaminosa domine ele e ele viva se afastando do próprio Deus. Daí é que o provérbio diz: terá riquezas e honra. E um outro provérbio está no capítulo 22, no versículo 4, que ele dirá o seguinte: quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. E é legal porque ele traz mais ênfase aqui, justamente nessa questão de estar conectado a Deus. Ou seja, aquele que teme e é humilde, consegue o quê? Riqueza, prestígio e vida longa. E é justamente ele mostrando novamente que ele não está invertendo aqui o processo. Não é aquele que quer riqueza, prestígio e vida longa que será humilde e temerá o Senhor. É justamente o inverso. A gente não pode estar invertendo o provérbio. É como se você olhasse para o provérbio sempre como causa e consequência. Qual é a consequência daquele que teme e é humilde? E aí justamente ele diz, o provérbio é dito. E o terceiro e último aspecto dentro desse segundo ponto é justamente a questão da porção diária do pão. E é como se ele estivesse nos dizendo o seguinte: sem a necessidade da intervenção de Deus para lhe dar o alimento que corresponde à sua porção, até mesmo Agur desprezará o Senhor. Ou seja, pode ser que eu e você
nós nos sintamos tentados a achar que, por conta do nosso trabalho, a gente é que coloca o nosso pão dentro da nossa casa. Mas o raciocínio a gente sabe que não é esse. O Senhor é que permite o emprego, e o sofrimento ou o suor do nosso trabalho, que é permitido pelo Senhor, é que colocará o pão dentro da nossa casa. E aí ele lembra uma última coisa aqui, de que os homens bons, eles receiam os piores pecados e sabem que os maiores ganhos deste mundo não compensarão a menor culpa. Não existe barganha com o Senhor, irmão. Em momento algum, Agur diz isso aqui no texto. Ele nem trata essa ideia, ele está, na verdade, bem longe disso aqui. E aí a gente pode entrar no terceiro ponto do texto, que é justamente o seguinte: entre a luxúria e a escassez, Cristo é o nosso auxílio. Ou seja, se a minha confiança e a sua não tiver justamente em Cristo, essa oração ela não adianta de nada. São palavras ao vento. E aí ele lembra justamente desse primeiro aspecto, no versículo 9, que é o perigo da riqueza, não deixa que eu tenha muito, justamente com o medo de se desertar contra o Senhor, de se afastar dele, de se apartar, porque o indivíduo, ele se interessa em se tornar independente de Deus, e ele expressa verdadeira falta de sabedoria como um aspecto negativo da riqueza. Ou seja, pessoas que estão conectadas ao Senhor, elas podem correr o sério risco de, quanto mais elas ganham e acham que têm poder, mais elas acham que são alguma coisa e começam a se afastar de Deus. Ele diz: Senhor, não permite que isso aconteça. Agur sabia justamente qual era um dos riscos do coração dele. Deus pode confiar seguramente a uma pessoa sábia essa riqueza para ser usada a serviço da sociedade e do seu reino. Ou seja, não significa de que algumas pessoas não possam ser ricas no reino, mas ele saberá a quem justamente confiar essa riqueza. Outros dois textos nos lembram acerca disso, de quem o Senhor permite. Provérbios 11, versículo 28 diz o seguinte: aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Você já viu uma árvore sadia com pouca folha? Normalmente a gente diz que é uma árvore o quê? Frondosa, de tão bonita que ela é. Em um outro texto, está lá no Pentateuco, Deuteronômio capítulo 8, dos versículos 12 ao 14, nos diz o seguinte: naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão, o seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. E mais para frente, quando o povo se torna cativo e depois é permitido voltar para a terra, o Senhor alerta novamente, que ele diz o seguinte: vocês estão muito mais preocupados com a reconstrução da cidade do que com a construção do templo. E aí não é um raciocínio de tipo assim, cuide do templo que eu cuidarei de vocês, não. O raciocínio é o seguinte: o coração de vocês, ou seja, o nosso coração, precisa estar onde o Senhor está, e não naquilo que a gente acha que deve ser. E quando a gente percebe que nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito, as coisas acontecem de maneira muito mais fácil e simples. Mas aí ele vai para o outro extremo, que é justamente o perigo da pobreza. O grande medo aqui é profanar o nome de Deus. Se ele se torna necessitado, ele tinha medo de roubar. O ato de roubar pode levar outros, sejam ímpios ou fracos na fé,
a crer que o Senhor não ajuda em nada ou que as suas leis são impossíveis de guardar. Inclusive nisso, a gente é alertado justamente para aqueles que estão chegando na nossa comunidade. Ou seja, se eu e você não temos sabido lidar com o mínimo de sofrimento e dificuldade que o Senhor permite, quando acontecer uma grande dificuldade, será que você conseguirá lidar? E aí, um outro texto que a gente pode ser lembrado é Isaías, capítulo 8, versículo 21, acerca da fome. Que Isaías diz o seguinte: a fome pode levar uma pessoa a amaldiçoar tanto a Deus quanto ao rei. E a pobreza, ela é uma forte tentação à desonestidade. E aí não tem como a gente pensar em pobreza, desonestidade e o nosso país. Ou seja, se as pessoas do nosso país fossem muito mais honestas, a gente teria muito menos pobreza. E não é um raciocínio inverso não, viu? Se a gente tivesse menos pobreza, as pessoas seriam mais honestas não. Pessoas honestas não gera desonestidade. Irmãos, finalmente a respeito do texto aqui. A primeira dessas coisas é a seguinte: a gente é conduzido a refletir que Cristo, Ele não deixará que a gente acredite de modo contrário à sua palavra. Essa é a primeira coisa que a gente precisa colocar na nossa mente. A Bíblia, ela não se contradiz. Uma outra coisa é que roubar e mentir estão entre as ações que demonstram que Israel não conhece a Deus e que muitas vezes eu e você não conhecemos o nosso Deus. O que motiva o pedido de Agur é a glória de Deus e não a sua necessidade pessoal. Ou seja, Senhor, que Tu sejas glorificado e que eu não seja instrumento da Tua desglorificação. Não permitas que eu faça isso. Ele teme apenas um pecado, porque esse pecado levaria a outro pecado. E a gente sabe que o caminho do pecado, ele é descendente. É como se fosse um elozinho de corrente, um pecado puxa o outro, né? Cada vez que você peca, engata outro e vai puxando você. Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13, nos lembra o seguinte: aprendi a estar satisfeito com o que tenho, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Aí você pode estar pensando aí, né? Mas isso aí era o apóstolo Paulo. Se a nossa fé dependesse unicamente de mim e de você, meu irmão, aí eu concordaria com você. Mas o mesmo Espírito que conduzia Paulo a dizer isso, é o mesmo Espírito que conduz a Igreja do Senhor hoje, que deve conduzir a nossa vida. Então, se o Senhor tem conduzido a sua Igreja por todos esses anos, onde é que está realmente a grande dificuldade de nós, como Igreja do Senhor, sermos muito mais confiantes e muito mais obedientes a esse Senhor? Que Cristo nos auxilie e nos ajude a dar cada passo. E que sejam pedidos simples, irmãos. Que a cada dia a gente consiga dar esses poucos passos para que quando a gente chegar lá na frente, no final da nossa vida, a gente olhe para trás, seja como Agur aqui em Provérbios 30, ou como o salmista no Salmo 71, nos lembrando de que a gente pôde caminhar com o Senhor e a gente se utilizou da sabedoria que o próprio Deus nos dá. Que a gente possa ter essa alegria. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Senhor, e te pedimos, Senhor, que tu possa nos dar um coração assim como o do teu servo Agur, que a gente possa pedir coisas simples e vivenciar essa simplicidade do teu evangelho, Pai.
que a gente não se deixe corromper pelo espírito desse mundo e que a gente esteja cada vez mais conectado a Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor. É isso que nós te pedimos, Pai. Amém.